Olá, veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, segunda edição. A Assembleia Legislativa do Maranhão faz um balanço das atividades de 2025. Procon orienta pais sobre o que diz a lei sobre mensalidades e material escolar. Servidoras da Assembleia Legislativa concluem mestrado, fruto de convênio entre a Casa Parlamentar e uma universidade de Santa Catarina. E veja ainda, o jornal Imparcial é declarado Patrimônio Cultural e Imaterial do Maranhão. O Assembleia em Foco, segunda edição, está começando. A Assembleia Legislativa do Maranhão divulgou o balanço das atividades de 2025. Entre os dados divulgados estão os quase 600 projetos de lei e mais de 4.000 indicações apresentadas pelos deputados. O Parlamento Estadual teve um ano produtivo. De acordo com o relatório quantitativo e situacional de atividades legislativas, de 4 de janeiro a 18 de dezembro de 2025, foram realizadas 120 sessões ordinárias, 15 sessões extraordinárias, 73 sessões solenes e 2 sessões especiais. Ainda de acordo com o levantamento elaborado pela Diretoria-Geral da Mesa Diretora da Casa, os deputados apresentaram 559 proposições, somente em projetos de lei ordinária, um número que representa a participação ativa dos parlamentares. E destas matérias, 117 foram aprovadas pelo Legislativo. Os dados também apontam a apresentação de mais de 4.000 indicações, 652 requerimentos e 22 moções. Além da tramitação de 158 projetos de resolução legislativa, 3 propostas de emenda constitucional, 3 projetos de decreto legislativo e um projeto de lei complementar de iniciativa parlamentar, todas aprovadas pela Casa. O levantamento mostra a relação com os outros poderes, como a aprovação de 55 medidas provisórias propostas pelo Poder Executivo. Em 2025, a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou também projetos de lei ordinária e de lei complementar apresentadas pelo Judiciário, da Defensoria Pública, Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado. O relatório faz parte de um compromisso da presidente do Parlamento Estadual, Iracema Vale, com a sociedade e as autoridades competentes, prestando contas e mantendo a importância da transparência. Nós tivemos um incremento de mais ou menos 25% de proposições em relação ao ano passado. Proposições que a gente chama tudo, que tramita pela Assembleia, projeto de lei, indicação, requerimentos. Então isso aí deu um incremento de mais ou menos uns 25% no cálculo inicial que a gente fez. Tivemos 120 sessões, apenas 4 deixaram de ser realizadas, que é um número excelente, né? E sessões extremamente produtivas e longas, sessões de 4 horas de duração, de 3 horas e meia, a última sessão, 6 horas de sessão. Então, o balanço altamente positivo, muitos discursos, muitas propostas. Eu acho que esse ano, que é o terceiro ano da legislatura, foi um ano até que me surpreendeu um pouco mais, porque como é véspera de eleição, às vezes a produtividade cai, mas foi intenso os debates, foi intenso o trabalho nas comissões técnicas com os deputados e foi intenso o trabalho no plenário também. Início de ano, um dos gastos já esperados é com matrícula e material escolar. Mas o Procon alerta para que os pais dos alunos fiquem atentos ao que diz a lei sobre cobranças abusivas ou itens que não devem compor a lista fornecida pelas escolas. O Procon Maranhão orienta pais e responsáveis sobre materiais escolares, mensalidades e matrículas para o ano letivo de 2026. Para garantir mais transparência e evitar práticas abusivas no ensino privado, o órgão publicou uma portaria que estabelece regras que devem ser seguidas pelas escolas particulares durante todo o processo de matrícula e rematrícula. É uma portaria que ela compila todo o regramento relacionado às instituições de ensino particular.
Então, a Lei Federal 9870, que regulamenta essa questão dos reajustes de mensalidade, quais materiais escolares podem ser solicitados e também toda a legislação estadual que regulamenta essa matéria, para que o consumidor ele tenha conhecimento dessas informações e as escolas também possam se adequar à legislação. Entre os principais pontos, a portaria determina que as escolas apresentem a lista de material escolar acompanhada da explicação sobre a utilização pedagógica de cada item. A escola não pode incluir também no pedido como produtos de limpeza ou materiais de escritório. Em relação aos materiais, é muito importante o consumidor ficar atento à lista que é disponibilizada pelas escolas. As escolas não podem solicitar materiais de uso coletivo, como, por exemplo, materiais de limpeza, materiais de escritório, apenas materiais com a finalidade pedagógica de uso exclusivo do aluno. Em relação às mensalidades, qualquer reajuste deve ser justificado por meio de planilha de custos, garantindo clareza e transparência às famílias. Entre os pontos vetados que devem ser observados, a ampliação do número de vagas não pode ser usada como justificativa para aumento de valores. A taxa de reserva de vaga é permitida, desde que não ultrapasse 50% da mensalidade e seja abatida na matrícula ou na primeira parcela. O consumidor ele tem o direito de solicitar essa informação sobre o reajuste da mensalidade e esse reajuste ele não pode ser abusivo, não pode ser além da inflação. Se você desconfiou que o reajuste ele está muito excessivo, ele está muito oneroso, você também pode procurar o Procon Maranhão para te ajudar a fazer o acompanhamento nesse processo aí de matrículas e rematrículas. E veja no próximo bloco, servidoras da Assembleia Legislativa concluem curso de mestrado com incentivo da Casa Parlamentar. E o jornal O Imparcial é reconhecido como patrimônio cultural e imaterial do Estado. A gente volta já. Três servidoras da Assembleia Legislativa do Maranhão comemoram a conclusão do tão sonhado curso de mestrado em Direito. A etapa foi concluída graças ao convênio da Assembleia com uma universidade de Santa Catarina. A presidente do Parlamento, deputada Iracema Vale, destacou a importância da iniciativa do Poder Legislativo. 3 mulheres, 3 servidoras da Assembleia Legislativa do Maranhão, 3 mestres formadas com o apoio do Parlamento Estadual. Clícia, Suzamira e Tiara concluíram um curso de mestrado em Direito oferecido por meio de um convênio da Assembleia Legislativa com a Universidade do Oeste de Santa Catarina, a UNOESC. A presidente Iracema Vale parabenizou as mestres, destacando a importância da iniciativa do Poder Legislativo de oferecer qualificação aos seus servidores. E nós já tivemos 3 servidores que já defenderam a dissertação. E eu quero aqui parabenizá-los, que é a Clícia Valéria Leite, a Tiara das Neves Pereira Diniz, a Suzamira Ramos Moura Santos, já são mestres, frutos desse convênio da Assembleia Legislativa. Depois de 2 anos de dedicação entre aulas online e presenciais, em São Luís e em Santa Catarina, elas concluíram a especialização, cada uma com uma tese diferente. Então, eu discuti sobre injustiça epistêmica contra as mulheres e a abordagem de direitos fundamentais, e isso passa pela participação das mulheres no ambiente político. Então, tratar sobre a participação feminina na política, nessa discussão de projetos legislativos. A minha dissertação, ela faz uma análise legislativa e normativa, veio dessa convivência aqui no Legislativo, de entender como é importante que as mulheres ocupem espaços de decisão, como tem acontecido aqui na Assembleia, no Parlamento Estadual. Eu já trabalho com CPI desde 2006. Aqui da casa. Então, basicamente, todas as CPIs desse período fui eu que trabalhei como assessora, assessorando. Então, eu quis trabalhar com CPI para aprimorar ainda mais, para avançar ainda mais no conhecimento sobre essa área que eu considero a mais fantástica do processo legislativo e a mais desafiadora. Então, eu analisei 21 anos de CPIs, no Congresso Nacional, como que funcionou, tanto as que foram ligadas para a atividade de fiscalização,
quanto para a atividade legislativa. Foram 110 CPIs analisadas. Da minha dissertação foi na área de orçamento participativo do Estado e buscando formas de ampliar a participação da própria Assembleia Legislativa nesse processo. Então, eu aliei tantos conhecimentos que eu já tinha aqui como consultora de orçamento público, junto com os ensinamentos do mestrado, para buscar trazer uma maior efetividade, uma participação e protagonismo da própria Assembleia Legislativa aqui no Estado. O convênio entre a Assembleia e a Universidade do Oeste de Santa Catarina foi firmado em agosto de 2023 e prorrogado até agosto de 2026, o que tem possibilitado que servidores da Casa Legislativa ampliem sua formação acadêmica com cursos de mestrado. A ALEMA se consolida como um espaço privilegiado de pesquisa aplicada, reflexão crítica e produção científica com impacto social. Ganha a universidade, que cumpre sua função social, ganha o parlamento, que se beneficia do conhecimento qualificado, e ganha a sociedade, com instituições mais preparadas, democráticas e comprometidas com a efetivação dos direitos fundamentais. Agora, com o diploma em mãos, as servidoras vão aprimorar ainda mais os conhecimentos adquiridos com mestrado em suas funções na Assembleia Legislativa. Foram em busca de aprimoramento profissional. Foram 2 anos que exigiram muita dedicação. Conciliar o trabalho e o mestrado foi um desafio. No início, todos nós ficamos bem temerários, mas graças a Deus deu certo e a satisfação de terminar faz com que tudo tenha valido a pena, todo esforço e dedicação. Abrir o leque de conhecimento, né? Que com o tempo que está aqui se precisa. A atividade da gente de assessoramento técnico legislativo necessita um aprimoramento constante e o mestrado veio para abrir os horizontes, abrir o leque de visão de mundo, de visão da área de direito, e é muito importante para os pareceres, para a nossa atividade e para o assessoramento da casa. A instituição que a Assembleia Legislativa realizou o convênio ANOESC é uma instituição de excelência, excelentes professores. As disciplinas foram muito aproveitadas, muito valorosas, com temas atuais e com temas relacionados ao direito, a direitos fundamentais e tudo que está muito ligado ao nosso trabalho aqui, que a gente faz os pareceres das proposições, né, dos projetos de lei. Então, o percurso foi longo, doloroso, mas conseguimos concluir. E vamos ver agora como fica o tempo no fim de semana. Paula Torres conta pra gente a previsão para os próximos dias. Boa noite, Paula. Boa noite para você que está com a gente aqui no Assembleia em Foco, segunda edição. A sexta já está se despedindo e antes de virar o final de semana, vamos dar uma olhadinha carinhosa no tempo para você já organizar seus passeios e planos com calma. Aqui em São Luís, a previsão para sábado e domingo é bem parecida. Sol com algumas nuvens e chuva passageira de verão. Aquele tipo de chuva rápida que às vezes vem à tarde para refrescar. Perfeito para quem quer curtir a praia logo cedo ou aproveitar um passeio pelo centro histórico com a galera. As temperaturas devem ficar em torno de 25 a 30 graus. Então é um final de semana quente, típico da nossa estação. Agora lá no interior, em Santa Filomena do Maranhão, o fim de semana pode trazer sol com algumas nuvens e pancadas de chuva também. Sabe aquele clima que a gente encara como água de coco fresquinha? Pois é. As temperaturas ficam agradáveis e dá para aproveitar o fim de semana sem grandes tropeços. E fechando em Amarante do Maranhão, a história é parecida. Sábado e domingo seguem com sol entre nuvens e chuva rápida que aparece e passa. Então, se a ideia é um passeio em família, um mergulho no rio ou até um churrasco no quintal, já sabe, confere o céu de vez em quando, mas o tempo colabora. Fecha o dia com calma, organiza o teu final de semana com carinho e tenha uma ótima noite. O jornal O Imparcial foi reconhecido pelo governo do estado como patrimônio cultural imaterial. Em 2026, o impresso celebra 100 anos de existência e o reconhecimento valoriza uma trajetória de sucesso e seriedade. Projeto de Lei número 443 de 2025, de autoria da deputada Iracema Vale, que declara e reconhece o jornal O Imparcial como patrimônio da natureza cultural e imaterial do Estado do Maranhão. A iniciativa da presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Vale, aprovada por todos os parlamentares, passou pelo último estágio. O governador Carlos Brandão sancionou a Lei 12.727, que declara o jornal O Imparcial
como patrimônio cultural imaterial do Maranhão. O reconhecimento honra todos que fazem parte da empresa quase centenária. Para a gente, primeiro, foi uma grata surpresa, né, do presidente da Assembleia, ter, não só para nós do Jornal Imparcial, mas o jornal representa toda a categoria do jornalismo, né? Todos os jornalistas, no forma geral, nós temos 100 anos, como o patrimônio já diz. Isso abrange um leque muito grande de pessoas que já passaram por aqui, que contribuíram por esse legado de ser uma empresa de tradição no Maranhão, com jornalismo de verdade, independente e moderno, apesar de toda a história. O jornal O Imparcial completa 100 anos em maio de 2026. A trajetória do impresso começou em 1926 e o jornal passou a ser um dos principais do Maranhão, após ter sido adquirido pelos Diários Associados, grupo fundado por Assis Chateaubriand. Ao longo das quase 10 décadas de existência, nomes importantes escreveram nas páginas do jornal O Imparcial, entre eles o ex-presidente José Sarney e o escritor Ferreira Goulart. A memória do novo patrimônio imaterial e cultural dos maranhenses vai ganhar um espaço. Uma das salas do prédio, localizado no bairro Renascença, em São Luís, está sendo preparada para abrigar um museu com máquinas de todas as épocas, um lugar de muitos registros históricos. O tempo fez com que muitos jornais impressos deixassem de existir. Um dos poucos que ainda se mantém nesse formato é justamente o Imparcial. E este já seria um motivo de sobra para ele ser considerado um patrimônio imaterial do Maranhão. Mas o Imparcial conseguiu vencer a barreira do tempo, conseguiu se adaptar aos novos tempos, está no mundo digital, seja pelo site, seja pelas redes sociais, ou em gravações que acontecem neste estúdio, em formato podcast. O Imparcial tem, batendo as portas do centenário, aliado à tradição e à modernidade. Quem viu parte desta transição foi o jornalista Samartônio Martins, profissional com quase 3 décadas de dedicação ao Imparcial, trajetórias interligadas pelo tempo e coberturas inesquecíveis. Ano que vem eu vou fazer 25 anos de jornalismo e passei por todas as editorias. Cultura, cidade, vida, que é cotidiano, política, e a gente está fazendo essa construção ao longo do tempo, contextualizando a história de São Luís, por meio desse olhar, por meio desse recorte jornalístico, que a gente tenta todos os dias dimensionar o que é a cidade, o que é o nosso estado e o que, enquanto jornal, a gente pode contribuir. Marlan tem 1 ano dentro da empresa. Está apenas começando a conhecer o Imparcial e tem aprendido muito. Aqui é um celeiro, né, de novos talentos no Maranhão e é uma honra poder participar desse novo ciclo, dessa fase de 100 anos, uma fase muito vitoriosa, digamos assim. Então tenho orgulho sim de poder aprender, crescer cada vez mais. Ser reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Maranhão deu um motivo a mais para a festa de 100 anos do jornal Imparcial. O Imparcial é uma escola de jornalismo e por isso se mantém aí firme, estudando. Agora, recentemente, vimos acordos com as universidades privadas para fazer cadeiras de extensão aqui, dando continuidade na prática que eles fazem lá na universidade, mostrando que essa é uma história que está nas nossas veias, na nossa tinta e no nosso papel. E o F2 fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/TV. Para você, aproveite o seu primeiro fim de semana de 2026. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá!